A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos do curso de capacitação para líderes de EBD e vocacionados 2024. Nós vamos fazer aqui a correção da nossa avaliação para que os irmãos possam lembrar e saber aquelas questões que acertaram, que erraram, apesar de que a simples participação já aprova o irmão, mas é interessante nós sabermos aquilo que acertamos e erramos. Na primeira questão, ela diz o seguinte: vimos em nossa aula 1 de declaração de fé que o termo credo vem da palavra que inicia o credo apostólico no latim, o qual declara credo in Deum Patrem. Assim, seu significado é eu creio. Sobre o credo apostólico, marque V para verdadeiro e F para falso. Quem primeiro criou um credo foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é falso. Na minha aula nós falamos a respeito disso. Duas razões que motivaram o credo apostólico foram a expansão missionária da igreja e o surgimento de muitas heresias e contradições, trazendo a necessidade de preservar os ensinamentos apostólicos. Isso é verdadeiro, essas foram as duas razões que também estavam na nossa apostila. Terceiro, foram os apóstolos que criaram o credo apostólico, sendo que cada um dos 12 formulou um tópico doutrinário. Isso é uma tradição, não é uma verdade, então é falso. Visto que o credo é fundamentado na inerrante e infalível Bíblia Sagrada, podemos afirmar que uma confissão ou declaração de fé também é inerrante e infalível. Não. Apesar de ser baseado na Bíblia, existem vários credos e há credos que contradizem um ao outro. Então a gente não pode dizer que ela é infalível e inerrante, somente a Bíblia leva essa característica. Falso. Além dos primeiros séculos da Igreja Cristã, outro período que ficou marcado pelo acentuado número de confissões de fé foi o da Reforma Protestante. Verdadeiro, nós falamos isso na nossa aula. Quem acompanha a aula presencial online viu que isso é verdadeiro. Então, a resposta correta, a resposta B, FVFFV. Na questão 2, baseado na palavra de Deus e no nosso cremos, a declaração de fé, uma das Assembleias de Deus, foi formulada em 2016 por uma comissão especial da CGADB, assinala a alternativa que traz uma verdade bíblica defendida pela nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Está errado, irmãos. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso é importante a gente não utilizar esse verbo que a Bíblia contém. A Bíblia completamente é a palavra de Deus. B. Nossa declaração reconhece a autoridade espiritual e doutrinária dos apócrifos, pois estes vêm da Septuaginta que foi usada por Jesus e pelos apóstolos. Falso. A nossa declaração de fé não reconhece. Os apócrifos não são inspirados. Terceiro, C. Cremos, professamos e ensinamos que Deus é uno e, em essência, e subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que apesar da hierarquia existente, a Trindade é indivisível em natureza. Contém um erro aí, irmãos. Não há hierarquia na Trindade. Eu vi que algumas pessoas acabaram também não atentando para isso e responderam que essa era verdadeira, mas não existe hierarquia. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma comunhão entre os três, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, mas não é hierarquia. Nós falamos isso na aula. D. A nossa declaração de fé cita algumas heresias relacionadas à Trindade, rejeitando-as e combatendo-as, por exemplo, o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. Nós temos isso na declaração de fé. A prova foi de pesquisa. Se os irmãos tivessem lido a declaração de fé, acredito que alguns leram e responderam corretamente a letra D. A E diz: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, portanto o Espírito Santo é uma parte da divindade. Está errado, o Espírito Santo não é uma parte da divindade, pois a divindade, a Trindade, ela não se parte em três pessoas. Nós ensinamos a pericorese, que a Trindade é indivisível, então o Espírito Santo é a própria divindade. Terceiro, quais as 4 funções da Igreja, a agência do reino nesta terra? O evangelista Marcos Antônio, ele ensinou na aula dele, e a diz pregar, louvar, dizimar e ensinar está incorreto, não é as 4 principais funções da igreja. A B diz evangelizar, ajudar, arrecadar e socializar. Isso também está na cara que não é a verdadeira. C, adorar, evangelizar, edificar e trabalhar na ação social. Correto. Está aí na aula do evangelista Marcos Antônio.
A D diz compor, escrever, palestrar, educar, errado. Louvar, pastorear, ensinar e disciplinar o desobediente, tá errado também. Não são as 4 principais funções, né? Mas é adorar, evangelizar, edificar e trabalhar na ação social. Quarto, no que diz respeito à história e importância da escola dominical, assinala a alternativa incorreta, ou seja, errada. Aula do evangelista Tiago Rosas. Atribui-se a Robert Hicks, jornalista inglês do século XVIII, a organização das escolas dominicais. Está correto, então não é para marcar essa. B. A escola dominical nunca enfrentou resistência ou oposição em seus primórdios, apenas em nossos dias é que vemos investidas contra ela. Esse aqui está errado, então eu tenho que marcar a incorreta, eu marco essa, é a letra B. A C está correta, as escolas dominicais cresceram exponencialmente em apenas 4 anos desde sua fundação, vindo a contar com mais de 2.000 alunos matriculados. E a letra D, John Wesley, renomado pregador inglês, manifestou apoio às escolas dominicais e todas as alternativas estão incorretas. De fato, entre a B, C e D, o que está incorreto é a letra B. 5. No que concerne ao preparo de novos talentos para assumirem posição de liderança ou ensino da escola dominical, marque V para verdadeiro e F para falso. Um bom líder faz tudo sozinho, não dependendo de parceiros de trabalho. Falso, né, irmãos? Como o Bezalel e a Olibe, Deus nos dota de capacidade para treinarmos outras pessoas. Isso aí é verdadeiro. Identificar novos talentos, treinar e dar oportunidade de trabalho são procedimentos essenciais para desenvolvimento de novos líderes ou ensinadores. Verdadeiro também. Quarto, seminários, conferências ou congressos de educação cristã são exclusivos para os que estão em cargo de liderança ou professor na EBD, devendo ficar de fora os alunos da EBD. Falso, alunos da EBD têm que se preparar também, pois eles são os que nós chamamos de vocacionados, aqueles que vão assumir cargos de liderança na EBD. E quinto, treinar novos professores não se resume a dar oportunidade para explicar um tópico da lição. Verdadeiro. Treinar não é só dar oportunidade, isso abrange outras coisas também. Então, a resposta correta, letra A, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Sexta questão. Os recursos têm o potencial de cativar a atenção, estimular a imaginação e facilitar a compreensão dos ensinamentos bíblicos. Portanto, os recursos didáticos podem ser utilizados. Aí a letra A. Apenas nas faixas infantis, não. Faixas também para adolescentes, para adultos, para jovens, não apenas nas faixas etárias infantis. B. Sem a necessidade de treinamento algum. Está errado também, você tem que ter treinamento para usar esses recursos. C. Em todas as faixas etárias devem ser usados recursos de acordo com a característica e interesses peculiares. Está correto, letra C. Letra D diz em todas as faixas etárias, exceto aos adultos, pois estes não têm interesse nesse recurso. Eu vi algumas pessoas marcando essa questão, mas recursos didáticos também tem que ser utilizado para adultos. Quem viu a aula da irmã Roslene viu que eram recursos didáticos, também existem esses recursos para adultos, agora cada um de acordo com a faixa etária. É apenas por professores com formação acadêmica treinados para isso. É necessário ter um treinamento, mas não uma formação acadêmica. Pode ter outro tipo de formação, como o nosso curso de capacitação ou algum tipo de treinamento, mas não necessariamente formação acadêmica, que também é importante, mas o correto é a letra C. Sétima questão. Para um eficaz planejamento de aula, é necessário saber fazer as perguntas certas. Relacione os itens de acordo com cada pergunta feita. A aula do presbítero Davidson dizia: o que vou ensinar de respeito a quê? Você iria responder se diz respeito à prova, ao conteúdo, ao objetivo, ao método, seguindo essa ordem. A 2 diz, por que vou ensinar? Diz respeito ao quê? A 3, como vou ensinar? Diz respeito ao quê? E como vou saber o que os alunos aprenderam? Diz respeito a quê? A questão aí, irmãos, o que vou ensinar diz respeito ao conteúdo. Observa aí a letra E, que é a correta. O que vou ensinar diz respeito ao objetivo, 2. Terceiro, como vou ensinar diz respeito ao método. E 4, como vou saber se os alunos aprenderam de respeito à avaliação. Então a sequência correta é a letra E. Oitavo, sobre bibliologia, aula do evangelista Tiago Rosas e também do evangelista Robson.
Marque verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e aramaica. Correto, isso é verdadeiro. A palavra cânon significa espúrio. Não, cânon é vara de medir, que deu origem aos livros canônicos, então essa está falsa. Terceiro, o texto maçorético é mais completo da Bíblia hebraica. Está na apostila, é verdadeiro. Um dos princípios adotados para a formação do cânon do Novo Testamento era a autoria apostólica dos seus discípulos. Verdadeiro também, isso era um dos princípios adotados para essa formação do cânon. Quinto, o Novo Testamento foi escrito no grego clássico, utilizado pelos grandes filósofos. Falso, foi o grego koineu, o grego popular. Também foi a aula do evangelista Robson, evangelista Tiago. Então, a sequência é a V, F, V, V, F. Nono, os 4 passos do método indutivo de estudo bíblico, OICA, consiste em aula do presbítero Davis. OICA, esse acróstico, significa o quê? Dentro da hermenêutica: observação, indução, cooperação e aplicação. Está errado. B, observação, interpretação, contextualização e aplicação. Quem acompanhou a aula do presbítero Davis ouviu também na apostila, marcaria a letra B, a correta. C, obliteração, informação, correlação, amplificação. Não. Obliteração, interpretação, correlação, amplificação. Letra D também está errado. E letra E, cauterização, indução, contextualização e amabilidade também está errado. Então a correta é a letra B. Última, 10ª questão. Das alternativas abaixo, qual não faz parte das regras básicas de interpretação que tratamos na apostila na aula de hermenêutica? Princípio da literalidade faz parte sim, então você não marca. Consideração do contexto da passagem também está correto, então não é para marcar. Respeito às regras gramaticais também está correto, não é para marcar. Exegese, então não faz parte exegese. Então sabe que exegese é quando eu adiciono algo no texto que ele não tem, é diferente de exegese com um X, é X. E é consideração do contexto histórico, está correto também, então a 10 é a letra D. Está aí a nossa correção. Qualquer dúvida, os irmãos podem nos procurar.